Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião e faremos o famoso Barritos. A intimidação na hora das batalhas era um fator muito importante, mas ao contrário dos primeiros gregos, que quase sempre marchavam na cadência da música de marcha, era costume romano marchar geralmente em silêncio. Existiam exceções, é claro, como o hino da sua legião ser cantada ao entrar em um lugar conquistado, como foi em Jerusalém, uma forma de comemoração, de vitória e também de orgulho de ser parte daquela legião. Mas, no geral, a marcha em si era em silêncio. No exército romano, a disciplina sempre ficava em primeiro lugar. Alguns historiadores chamavam esse tipo de som como uma espécie de grito de guerra, e ele foi chamado de Barritos. Na verdade, nunca saberemos ao certo como aquilo soava, mas Tácito nos diz que começou como um rugido áspero e intermitente. O interessante aqui é que o verso do som em questão era gutural e era modulado em uma única nota, que começava em um volume baixo e depois aumentava de intensidade. E para quem não é fã de metal pesado e não está acostumado com esse termo gutural, gutural nada mais é que um som grave. Quando esse tipo de som é usado em uma música, o vocalista o faz usando em um conjunto de técnicas vocais que produz esse som rouco, grave e muitas vezes profundo. Para chegar nesse som sem muito esforço, geralmente é usada uma técnica com um diafragma. Os legionários seguravam seus escudos na altura da boca. O som reverberava no escudo e aos poucos esse som aumentaria de uma forma ensurdecedora, como ondas quebrando na costa rochosa, e sempre muito grave. 2.000, 5.000, 10.000 homens em uma só nota, uma melodia pré-anunciando violência, morte e destruição. Segundo estudiosos, o Barritos se difundiu na época imperial, quando as fileiras dos legionários se encheram de guerreiros de origem germânica, que logo o passariam para seus companheiros soldados. E sim, a adoção do Barritos foi resultado dos próprios legionários nas fileiras, e foi se espalhando por todas as legiões. Não foi uma ação dos generais ou dos administradores em Roma. Foi realmente uma iniciativa dos níveis mais baixos do exército. Aqueles homens que batiam de frente com o inimigo, aqueles homens que sabiam o que era uma batalha de verdade, aqueles que viam a guerra e participavam dela nas primeiras filas. Os romanos podiam usar esse tipo de intimidação apenas no início da luta e não antes nas marchas, pois dessa forma a sua proverbial disciplina não era comprometida, mantendo as fileiras ordenadas até o momento do combate. Existiam tribos que faziam de tudo, algumas que jogavam coisas em você, outras que te xingavam na língua deles, algumas batiam nos escudos com suas armas. Bater no escudo significava que você não tinha medo, que o seu inimigo podia vir, que você aguentava a pressão. E tinham até tribos que dançavam. Sim, você ouviu certo. Mas o fato é que os germânicos usavam muito desse artifício. Não uma dança qualquer, obviamente, uma real dança de guerra. Aqui tem uma parte que Tácito cita o Barritos, na campanha de Germânico contra os germânicos, numa noite pré-anunciando a grande batalha. Sabe quando os romanos estavam no acampamento? Ele diz: a noite foi insone por muitos opostos, pois de um lado os bárbaros dedicados à folia fizeram banquetes, fizeram os vales ecoarem com canções de alegria ou barulhos selvagens. Do outro lado, os romanos, em meio às fogueiras, meio apagadas e com vozes interrompidas,
jaziam aqui e ali perto da cerca do campo, ou eles se afastavam entre as tendas, mais insones do que prontos para vigiar. Tácito sublima o contraste entre as canções e o clamor dos germânicos, que se preparam para a batalha do dia seguinte, e o silêncio dos romanos, obrigados a defender uma difícil posição. No caso dos germânicos, canções e gritos são presságio de uma vitória que eles esperavam. No caso dos romanos, porém, o silêncio expressa as angústias e os temores de um exército em real perigo. Ele diz que aquele cenário noturno, daquele jeito, trazia presságios que abalaram especialmente o comandante. Naquela noite, Germânico sonhou com o fantasma ensanguentado de Varo. Mas nós sabemos que Germânico não era nada como Varo. Ele não tinha o que temer. Apesar dele ter morrido relativamente jovem, ele deixou seu legado na história para sempre. Nos momentos de batalha, os movimentos rítmicos daqueles bárbaros, semelhantes a uma dança, são de fato atestados como rituais de preparação, uma preparação para lutar tanto contra os romanos ou contra outras tribos, especialmente em sociedades onde aristocracias eram dedicadas à guerra. Essas práticas tinham importantes significados políticos, religiosos e sociais. São vários os motivos que explicam esses sons e canções que os bárbaros faziam em preparação para a batalha. Como diz o próprio Tácito, há em primeiro lugar um aspecto psicológico a ser considerado. O canto, evocando a memória dos antepassados e dos heróis mais valentes, os deuses daquelas pessoas. Mas antes da colisão entre aqueles dois exércitos, um grito também foi entoado nas fileiras romanas, na presença dos inimigos germânicos, que Tácito chamou de Barritos. No lado dos romanos, o Barritos servia como uma demonstração de força, uma forma de inflamar os espíritos e espalhar o terror. No momento da ação, o Barritos dava coragem, liberava atenção e mantinha os legionários concentrados para enfrentarem o inimigo com disciplina, um único coro, demonstrando que Roma estava unida, enfrentando o que fosse. Mas aqui, legionários, tem um ponto muito interessante, prestem atenção. Tácito, em certos momentos, cita outras considerações do Barritos, uma forma como se o Barritos estivesse ligado à esfera de magia e do sagrado. Ele diz, pela intensidade do Barritos dos romanos, aquele som estranho, os bárbaros interpretavam aquilo como um som que pressagiava a morte. As fileiras dos germânicos pensaram que estavam atraindo azar para eles. Aquilo desconcertou aquele povo. O som era muito estranho. Eles nunca tinham escutado nada parecido. Um som de horror e melancolia. E, em certo ponto, o som foi ficando mais alto e poderoso. Quando isso foi acontecendo, os bárbaros ficaram ainda mais inquietos nas suas posições. E aqui, legionários, eu vou deixar vocês com uma demonstração do som que supostamente seria o Barritos romano. Desde a primeira vez que eu vi essa simulação, eu achei muito interessante. Uma mistura de vento sinistro e lobos. Eu achei um filme bem antigo. Eu vou colocar um trechinho para vocês. E se nesse momento você não escutar nada, é porque o YouTube cortou a nossa festa. Mas vou deixar aqui na descrição o vídeo original que tem esse som, ok? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui.